Salut, ça va bien? Dando continuidade à nossa matéria, nós vamos falar hoje sobre as orações subordinadas adjetivas. Vamos lá? Meus queridos, como é que vocês estão? Logo mais vamos nos encontrar. E, dando continuidade à nossa matéria, hoje nós vamos falar sobre as subordinadas adjetivas. Mas antes de falar sobre as subordinadas adjetivas, vamos relembrar o que nós vimos na aula passada. Vimos na aula passada os pronomes relativos. Por que nós estudamos os pronomes relativos? O que eles são? Os pronomes relativos eles vão evitar a repetição de termos dentro da oração. Olha o exemplo. Ouço a voz, o vento traz a voz. Está repetindo nas duas orações a voz. O que o pronome relativo vai fazer? Ele vai retomar um termo da primeira oração na segunda oração, evitando a repetição. Olha então como vai ficar. Ouço a voz que o vento traz. Que é o meu pronome relativo que está retomando o termo a voz da primeira oração na segunda oração. Nós vimos também que o pronome relativo, ele sempre está bem próximo do termo que ele está retomando. Por que estudando os pronomes relativos? Porque são eles que vão introduzir as orações subordinadas adjetivas, que são as orações que nós vamos estudar este bimestre. E eles vão desempenhar uma função sintática nas orações subordinadas adjetivas. O que é uma oração subordinada adjetiva? É a oração com o valor de um adjetivo, que funciona como adjunto adnominal e modifica um termo da oração principal. É uma oração subordinada, então você tem uma subordinada dependendo de uma oração principal, e ela é adjetiva porque ela vai dar uma característica. Então é um adjunto adnominal que está próximo ao nome e ela vai dar uma característica. Quando ela dá essa característica, ela está mudando essa oração principal. Olha os exemplos, então. Eu tenho este período simples. Os novos celulares possuem câmeras surpreendentes. Tem o meu sujeito, os novos celulares, e possuem câmeras surpreendentes, tudo isso é parte do meu predicado. Eu tenho possuem como verbo, câmeras como objeto, e esse surpreendentes, ele é um adjetivo de câmeras, ele está modificando câmeras. Não são câmeras ultrapassadas, não são câmeras rosas, são câmeras surpreendentes. Olha o segundo exemplo. Os novos celulares possuem câmeras que surpreendem. Que surpreendem é um novo período. Eu modifiquei a frase e de um adjetivo eu transformei esse adjetivo em uma oração. Que tipo de oração? É uma oração subordinada adjetiva. E essa oração está modificando câmeras, que é o objeto. Câmeras é o meu nome. Que surpreendem está subordinado diretamente a câmeras. Observe a próxima oração subordinada adjetiva. Trata-se de uma história que espanta. Que espanta é uma segunda oração que está subordinada à história. Que espanta, ela está dando uma característica para a história. Não é uma história que causa um rebuliço, que causa um mal-estar. É uma história que espanta. Então, ela está caracterizando que tipo de história é essa. E ela está no lugar de espantosa. Então, eu posso substituir que espanta essa oração subordinada adjetiva por um adjetivo, espantosa. Como eu posso reconhecer uma oração subordinada adjetiva? É muito fácil, porque ela sempre vai estar introduzida por um pronome relativo. E ela pode vir tanto depois da oração principal ou estar intercalada na oração principal. Olha só o meu exemplo. Serão premiados os alunos que conseguirem melhor nota. Eu tenho serão premiados os alunos como a minha oração principal. E que conseguirem a melhor nota, esta é sim a minha oração subordinada adjetiva. Por que ela é adjetiva neste caso? Porque ela está dando uma característica para alunos. Por isso, por ser uma oração que está subordinada a essa oração principal e por dar uma característica ao nome na oração principal, ela é uma oração subordinada adjetiva. Ela está caracterizando alunos, ela está dando uma qualidade, uma característica. Olha o segundo exemplo. Os alunos que conseguirem a melhor nota serão premiados.
Eu tenho os alunos e serão premiados como a minha oração principal. E eu tenho a minha subordinada adjetiva bem próximo de alunos, veja bem, e ela está no meio dessa oração principal e ela continua modificando alunos. Certo, então agora eu já consigo reconhecer uma oração subordinada adjetiva, mas como eu posso ter certeza se a oração é uma oração subordinada adjetiva? O que eu faço? Tem uma dica. Qual é? Pronome relativo. Troca esse pronome relativo por o qual, a qual, os quais ou as quais. Então, você pega o pronome relativo o qual e suas flexões e troca pelo pronome relativo nessa frase. Então, tem esse exemplo. Já li o livro que você me emprestou. Eu já vi que este pronome relativo que se refere ao livro. Já li o livro, ponto. O livro que você me emprestou. Então, esse que está retomando o livro da primeira oração. Mas eu não tenho certeza se é ou não uma subordinada adjetiva. Vou, então, substituir o que por o qual. A frase ficaria assim: já li o livro, o qual você me emprestou. O qual é o meu pronome relativo. Mantém o mesmo significado? Manteve. Retoma livro da primeira oração? Retoma. Ótimo. Isso quer dizer que é sim uma oração subordinada adjetiva. Vamos para outro exemplo. É importante que você se case. Já vi o meu pronome relativo que. Vou substituir agora por o qual. É importante o qual você se case. Manteve o mesmo sentido? Não. Está retomando algum termo da primeira oração? Não. Então, esta oração é importante que você se case não é uma oração subordinada adjetiva. Que tipo de oração é essa? Esse que você se case está exercendo a função de sujeito. Então, é uma oração subordinada substantiva subjetiva.